nós vamos falar de 12 homens que foram escolhidos por Moisés, mas Deus ordenou que assim fosse. Amém? Moisés escolheu, mas Deus disse para eles, para Moisés: chama esses 12 para uma missão. Amém? Chama esses 12 para uma missão. E Moisés os chamou. Nós vamos ler primeiro alguma coisa na Bíblia, para depois nós continuar. Glória a Deus. No capítulo 13 de Números. Números é o quarto livro da Bíblia. Glória a Deus. Números, capítulo 13, versículo 1 até o 3, nós vamos ler. Para começar. Na minha Bíblia está assim, porque essa Bíblia aqui, eu já expliquei várias vezes para os irmãos, que essa Bíblia aqui é diferente dessas outras Bíblias aí. Ela tem alguma coisinha que muda as palavras, né? Mas o sentido é o mesmo. Amém? Então eu vou ler. Capítulo 13 do livro de Números, no Velho Testamento, diz assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo, veja bem esse primeiro versículo, e o Senhor Deus falou a Moisés dizendo, envia homens para que possam examinar, algumas Bíblias dizem espiar, examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. Amém? Ou o chefe daquela tribo. Amém? Vamos então ler o versículo 3, diz assim: e Moisés, de acordo com a ordem do Senhor Deus, os enviou do deserto de Parã. Todos esses homens e eram cabeça dos filhos de Israel. Cabeça quer dizer chefe. Amém? Glória a Deus. Isso aqui foi uma ordem de Deus, para que enviassem homens, 12, um de cada tribo, tinha que ser o chefe deles. Envia esses homens, 12 homens, para a terra de Canaã. Terra de Canaã, quem era Canaã? Era um filho de Noé, aliás, um neto de Noé. Amém? Que tinha o nome de Canaã. Um dos netos de Noé, porque ele tinha muitos netos, mas ele era filho de Canaã, o primeiro filho de Cã. Foi enviado para essa terra, e lá por isso que se tornou terra de Canaã. Amém? E lá ele se proliferou lá muitos povos daquele mesmo povo, muitos povos que eram chamados de Eveus, Jebuseus, Eteus, Amorreus, Filisteus, tudo aquele povo que morava ali naquela terra. E aquele povo era um povo bárbaro. Por isso Deus prometeu a Abraão lá atrás que aquela terra ele ia dar aos descendentes de Abraão. Abraão era semita.
descendente de Sem, o primeiro filho de Noé. Cã era o segundo filho de Noé, segundo a ordem na Bíblia. Jafé era o terceiro filho de Noé. E os cananeus, que eram os descendentes de Canaã, vieram e habitaram ali. Outro filho de Cã, o filho de Noé, era Misraim. Possivelmente era o último filho mais novo, que foi o que habitou o Egito. Os egípcios são descendentes de Misraim, né? Um dos filhos de Noé. E os filhos de Jafé, eles foram enviados para a Europa. É onde está hoje a Europa. Mas a Índia também faz parte dos filhos dos Jafé. Amém? Todos os indianos faz parte dos filhos de Jafé. Amém? E os semitas são os judeus, os árabes, ali na Ásia, quase todos são descendentes de Sem. Mas não estamos dando uma aula, vamos logo para frente aqui. Quando Deus profetizou, Deus falou para Abraão, Deus não profetizou, Deus falou para Abraão que aquela terra, eu vou dizer por duas razões, irmãos. A primeira razão é que aquele povo era um povo bárbaro. Não merecia aquela terra, que era uma terra muito especial. E as coisas boas Deus quer para o seu povo. Digam glória a Deus. Era um povo que não respeitava a Deus. Eles adoravam outros deuses, não acreditavam em Deus. Eram totalmente incrédulo. E a coisa que Deus mais odeia é a incredulidade. E vocês vão ver durante esta palavra que foi por causa da incredulidade que o povo de Israel retardaram a sua bênção. Foi por causa da incredulidade. A incredulidade é terrível, irmãos. Por isso que muitas pessoas vivem procrastinando, conforme eu falei, por causa da incredulidade. Não acreditam no poder de Deus. Fico deixando para depois. Talvez depois eu consiga. Mas eu vou aceitar Jesus, mas só quando eu tiver mais velho. Já contei aqui uma história do seu Valdemar Fischer, lá no Sul, que era meu amigo, dono de um escritório de contabilidade, que ele dizia: eu vou me aposentar e depois vou servir a Deus. E ele estava para se aposentar por tempo de serviço, tempo de escritório que ele tinha, com 55 anos. Ele ia se aposentar, ele disse: com 55 eu tenho muito tempo ainda para servir a Deus, vou deixar para servir a Deus quando eu me aposentar. Aos 54,5 ele morreu, deu um infarto e morreu. Faltava 6 meses para ele se aposentar. Ficou procrastinando para depois, não serviu a Deus e não sei se foi salvo, porque ele ia na igreja, mas ia aleatoriamente, lá de vez em quando, né? De vez em quando ele aparecia na igreja. Não me lembro se ele chegou a se batizar. Não me lembro se ele aceitou Cristo. Mas ele acreditava um pouquinho, porque ele ia lá. Amém?
só que ele estava deixando para depois, e não chegou lá, onde ele queria ir. O povo de Israel atrasou a sua bênção. Moisés, por ordem de Deus, enviou esses 12, um de cada tribo, o chefe de cada tribo de Israel, um da tribo de Judá, outro da tribo de José, outro da tribo de Manassés, eram uns, né? De Dan, e outros, que agora eu não estou lembrado de todas as tribos, né? Para não tomar muito tempo. Enviou para lá. Olha, vocês vão lá, e é para vocês olhar tudo. Vejam se a terra é boa ou é má. Vejam se a terra produz muito ou não. Vejam como é que é o povo, como é que eles vivem naquela terra. Eles foram e voltaram maravilhados, e no mesmo tempo apavorados. Voltaram maravilhados e apavorados. Quando eles voltaram de lá, eles ficaram 40 dias, irmãos, espiando a terra, vendo como é que era. De 2 em 2, eles iam um para um lado, outro para outro, vendo que era a terra que Deus tinha prometido a Abraão, que daria os descendentes dele. A Bíblia diz que é uma terra que emana leite e mel. Quer dizer, essa expressão em Israel é porque a terra era produtiva, muito boa. Amém? E o mel que a terra produzia era mel de tâmara, uma fruta que dá mel, muito mel. E lá em Israel tem muito mel de tâmara. E leite, porque as vacas produziam muito leite, por isso diz. E não só, mas a terra produzia tudo. Aí eles lá espiando a terra, quando eles estavam para voltar, eles passaram num lugar chamado Val de Escol. Escol não é cerveja, não é cerveja Escol, não. Escola era o lugar. Amém? Em inglês, school é escola, ou seja, colégio, né? Mas o Val de Escol era um lugar produtivo de muita uva. Eles cortaram um cacho de uva para levar. Mas um homem só não conseguia levar um cacho de uva. Eles tiveram que amarrar vamos dizer assim, era uma vara grossa, da grossura de um caibro de uma casa, né? Para levar aquele cacho de uva entre 2 homens, porque um só não conseguia carregar. Você vê a produtividade que tinha aquela terra. E diz que levaram muitas outras frutas da terra, figo, romã, outras frutas que existiam na terra, eles levaram. E chegaram lá maravilhosos. Olha, a terra é maravilhosa. Eu não vou pregar tudo, porque aqui envolve 2 capítulos da Bíblia. Vou pregar só um pouco. 2 capítulos, o capítulo 13 e o capítulo 14, essa mensagem aqui. Tem que ser pregada em 4 vezes, essa mensagem. Mas eu vou pregar um pouquinho. Diz que eles chegaram, depois, quando completou os 40 dias que estavam espiando
examinando a terra que Deus ia dar para eles, eles chegaram e disseram a Moisés: a terra realmente é boa. A terra, olha aí o cacho de uva que trouxemos, olha as frutas que dá lá, muito graúdas e bonitas. Olha aí o que nós trouxemos, a terra é maravilhosa, só que não poderemos possuí-la. Quando eles disseram não poderemos possuí-la, isso aí já começou uma maldição, porque ali já começou uma incredulidade, foi o início da incredulidade. Nos corações deles, eles começaram a relatar, diz, não podemos possuí-lo. Por quê? Que lá a terra é muito poderosa, lá tem gigantes. Já ficaram com medo dos gigantes que estavam lá, né? Os homens são grandalhões, muito grandes, gigantes. Não podemos vencer aquele povo. Os exércitos, eles vivem em fortalezas, são muito fortes. Nós não poderemos possuir essa terra. Ela é boa a terra, mas nós não podemos. E diz que o povo começou, eu vou diminuir aqui, vou reduzir, quer dizer, o povo começou a chorar, irmãos. Aquela multidão de gente, que era 3 milhões de pessoas, irmãos, quando souberam, passaram a noite chorando e murmurando como Deus trouxe a gente lá do Egito para nós perecer na mão desses gigantes aqui da terra de Canaã. Como Deus fez isso com nós. Falaram mal de Deus e falaram mal de Moisés. Como Moisés fez isso? Agora nós vamos todos morrer aqui na espada dos cananeus. E todos, isso desagradou a Deus, porque eles estavam pregando incredulidade, não estavam acreditando no poder de Deus, eles estavam vendo o problema maior do que Deus. E nunca devemos ver o problema maior do que Deus. Deus é maior do que tudo. Digam glória a Deus. O seu problema pode ser grande, mas Deus é maior. E Deus, não existe problema difícil para Deus resolver. Não existe gigante que Deus não possa derrubar. Preguei no domingo passado sobre o gigante aqui, o gigante de Golias, não foi? E o Davizinho foi lá e derrubou ele com uma pedrada. E ainda cortou a cabeça dele com a espada dele mesmo. E venceu a guerra, e venceram a guerra. Irmãos, os gigantes que estavam lá, irmãos, eram pequenos para Deus. Deus é todo poderoso e Ele nos dá poder para vencer gigantes, derrubar gigantes, derrubar todo problema, derrubar todo mal, derrubar as barreiras que nos cercam. E nós somos mais do que vencedor em Deus, nosso Senhor, e em Jesus Cristo. Digam glória a Deus. E eles, então o povo chorou, e Deus então chamou Moisés. Moisés ouvia a voz de Deus sempre. Moisés disse: que é, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Moisés, eu vou matar todo esse povo incrédulos, estão murmurando, falando mal contra mim e contra ti. Vou matar tudo.
Não vou deixar nenhum. Todos vão morrer. Só vou deixar você, e de você e da sua família eu vou fazer uma nova nação. Moisés orou a Deus e pediu: não faça isso, Senhor. Senão os egípcios vão dizer: se tirou o povo de lá para matar nesse deserto. Não faça isso. Aí Deus resolveu não matar, mas continuaram incrédulos. Era 10 homens, dos 12, 10 eram incrédulos. Mas de repente surgiu 2 no meio deles. Um se chamava Josué, filho de Num, e o outro se chamava Caleb, filho de Jefoné. Esses 2 levantaram-se e começaram a falar para o povo e dizer: não, aqueles gigantes, aquilo que vocês viram como gigantes, nós podemos devorar eles como quem come pão, como quem devora um pão. E Deus se agradou de Caleb e Josué. Porque eles falaram a linguagem de Deus. Aleluia! Eles falaram segundo a vontade de Deus. Era o que Deus queria colocar na mão deles, e eles iam devorar aquele povo que era um povo bárbaro, um povo que não respeitava a Deus, um povo que não respeitava o próximo. Eles viviam uma vida dissoluta. Se eu não vou nem falar aqui, porque senão é terrível, até falar é torpe na boca da gente, né? O que eles faziam, irmãos, era terrível. Por isso aquele povo era um povo incrédulo, bárbaro, que não acreditava em Deus, e que acreditava nos deuses de pedra, Deus Dagon, Deus de outros deuses, que Astarote e outros, né? Irmãos, quando Josué e Caleb falou, irmãos, diz que aqueles 10, juntamente com mais alguns do meio deles, pegaram em pedra para jogar em Caleb. Sempre quando você fala a verdade, tem alguém que fica contra você. Sempre quando você decide servir a Deus com verdade, alguém não fica contente com você. E tem um que fica furioso ainda muito mais, que é Satanás. Toda vez que você decidir em servir a Deus, quando você começa a trazer pessoas para o caminho de Deus, o diabo se levanta. O diabo diz assim: você está tirando os meus, trazendo para esse Jesus? Então agora eu vou me levantar contra ti. Você tem que estar preparado. Quando você quer servir a Deus, você tem que estar preparado, porque vem as lutas, mas o diabo se levanta para cair, os gigantes se levantam para cair, e você é mais do que vencedor, e você pode devorar eles como quem devora um pão, como quem come um pão. Digam glória a Deus. Você tem um Deus que tudo pode. Se Deus tudo pode, irmãos, você não precisa temer. Digam glória a Deus. Não precisa ter medo. Faça a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite virá e ninguém mais poderá trabalhar. Digam glória a Deus. Disse Josué e Caleb: nós podemos devorar como quem devora pão, comendo o pão. E esses homens que eles estão dizendo que não pode devorar, fez o povo chorar,
fez o povo ficar incrédulo. Essas palavras, e desagradou a Deus. Então Deus disse a Moisés: esse povo não vão entrar lá, nessa terra. Irmãos, era para ele chegar lá num ano. Um ano inteiro era o suficiente. Era pouco mais de 400, uns 400 ou 500 quilômetros para chegar na terra prometida. Em um ano eles poderiam chegar, um ano e um pouquinho, andando devagar, acampando pelo caminho, ficando alguns dias acampado, e eles ainda chegariam lá. Mas por causa dessa atitude deles pregarem incredulidade para o povo, deles ficarem com medo dos gigantes e do povo de cananeus, Deus disse: nenhum deles entrará nessa terra. Mas Josué e Calebe, esses vão entrar. E por isso Deus deixou eles 40 anos vagando no deserto, irmãos, rodeando pelo deserto de Cádiz. 40 anos eles ficaram até morrer. E aonde começou a vir a doença sobre eles também, para matar, a peste. Matava muitos deles, daqueles. E teve aqueles 10 que se levantaram contra Josué e Calebe, irmãos. Quando eles se levantaram, que pegaram em pedra para jogar em Josué e Calebe, diz que a glória de Deus apareceu na frente deles, no tabernáculo. E Deus falou com Moisés: Josué e Calebe estão certos, mas eles não. E eles não se arrependeram, irmãos. Eles se arrependeram, mas um arrependimento de Araque. Sabe qual é o arrependimento de Araque? Que tem muitos que parece que se arrependeu, mas não se arrependeu. Parece que mudou, mas não mudou. É igual aquele marido em casa que é ruim para a mulher, que maltrata a mulher. Aí quando ela diz que vai embora, ele diz: não, vou mudar, né? Eu vou mudar, fica que eu vou mudar. Aí ele fica uns dias bonzinho, depois bota as unhas de fora de novo e começa a ficar ruim de novo. Ele não muda, parece que mudou, mas não mudou. É aqueles 10 espias, não tinham mudado, não. Parecia que eles tinham mudado, mas eles inventaram, não, vamos subir no monte e vamos falar com Deus, e Deus vai nos abençoar, Deus vai nos perdoar. Aí Moisés disse: vocês podem subir no monte, mas a arca de Deus não vai, que a presença de Deus era a arca naquele tempo, irmãos. A arca de Deus não vai. E se eu digo para vocês não subir, porque se você subir, vocês podem ser devorados, porque nessa montanha onde vocês vão subir, lá mora muitos cananeus. Vocês podem ser destruídos. Não vão. Eles desobedeceram. A desobediência também traz maldição. Eles desobedeceram a voz do chefe deles, que era Moisés. Além de desanimar o povo, pregar incredulidade para o povo, irmãos, que Deus não podia fazer, destruir aquele povo e dar a terra para eles.
Além disso, desobedecer o seu líder. E Deus odeia isso. Pessoas rebeldes, desobedientes. Foram desobedientes a Moisés. E resolveram subir no monte, aqueles 10 espias. Talvez foi mais alguém com eles. Antes de chegar no topo do monte, eles foram destruídos. Os cananeus que moravam naquela montanha se levantaram contra eles e mataram eles todinho. Já começou por eles. Mas Josué e Caleb não estavam no meio deles. Josué e Caleb acreditavam. Por isso, todas aquelas pessoas que não acreditaram no poder de Deus, irmãos, que duvidaram de Deus, todas aquelas pessoas que ouviram, deram ouvido à voz dos espias incrédulos, morreram no deserto. Ficaram 40 anos e morreram. Os filhos deles é que entraram na terra. Eles retardaram a bênção. Eles esperaram para receber a bênção num ano. Eles levaram 40 anos. E os filhos deles é que alcançaram essa bênção da terra prometida. A terra que Deus, a terra que mana leite e mel. A bênção que era para eles. Depois de 40 anos, é que Deus já tinha morrido todos eles. E engraçado, eles eram talvez alguns mais novos do que Josué e Caleb. Que Josué e Caleb tinham saído lá do Egito. Bem novinho, mas eles saíram de lá. E eles não morreram. Eles entraram na terra prometida, irmãos. Eu estou reduzindo essa mensagem bastante, para encerrar logo. Eles não morreram, irmãos. Sabe o que aconteceu com Josué? Ele se tornou líder do povo de Israel. E foi ele que entrou na terra, destruiu todo aquele povo mal que tinham lá, e os altares dos deuses deles, destruiu tudo, e dividiu a terra parte por parte, para cada uma tribo de Israel. Amém? Dividiu a terra, e viveu por muito, muito tempo ainda em Israel. Era aquele povo ter a mesma bênção que Josué. E Caleb estava com 80 anos e foi o último a receber a sua herança que Deus tinha prometido. E tinha uma montanha cheia de gigantes. Só morava gigante nessa montanha. E o Caleb disse assim: eu quero essa montanha. Essa montanha eu vou destruir todos esses gigantes, todo esse povo que mora aí, e ela vai ser minha. Alguém poderia ter falado, alguém falou para ele: não, mas você já está velho, está com 80 anos. Ele diz assim: eu estou com 80 anos, mas estou com o mesmo vigor de que quando eu tinha 40. Com 80 anos, ele viveu muito mais de 100 anos, irmãos. E com vigor, com saúde. Por quê? Porque falou o que Deus queria que ele falasse. Quando nós falamos, temos a linguagem de Deus, a linguagem da fé. A linguagem de Deus é a linguagem da fé, irmãos. Quando nós usamos a fé, acreditamos no poder de Deus. Deus nos dá vida longa nesta terra. Diga um glória a Deus.
E além disso, nos dá a vitória, nos dá o que Ele promete, Ele não falha. O que Ele te prometeu, Ele tem uma missão para cada um de vocês, e tem uma promessa para cada um, e tem um projeto na vida de cada um. Por isso acredite no poder de Deus, e não retarde o poder de Deus. Você pode estar esperando o poder de Deus por desobedecer. Aqueles desobedeceram, perderam a bênção, mas aqueles que creram, receberam. Foi apenas 2 das 12 tribos, só 2 entrou na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Aliás, teve mais outra tribo que entrou, alguns também, mas essa tribo não era contada entre eles, que era a tribo de Levi, os levitas. Essa tribo não era contada, foi colocado Manassés no lugar da tribo de Levi, porque a tribo de Levi não era contada, porque eles se tornaram sacerdotes, e eles eram só para administrar no templo. Amém? Só para fazer a obra de Deus. Alguns deles entraram também, dos levitas, mas esses não estavam entre os 10 que murmuraram, que ficaram com medo dos gigantes, que ficaram com medo do povo na terra, irmãos. Eu pergunto para vocês: 40 dias de jejum e oração, estudo da palavra de Deus e semeadura, é melhor do que 40 anos de miséria? Ou não? $40 dias de jejum ou 40 anos de miséria? Foi o que aconteceu. 40 dias de maravilhas, Deus mostrando tudo o que ia entregar na mão deles. E por causa da incredulidade, eles, dos 40 dias, Deus fez transformar em 40 anos de sofrimentos. Porque não acreditaram. Deus odeia a incredulidade. Deus odeia pessoas que ficam procrastinando, deixando para depois. Eu não vou aceitar Jesus agora. Eu não posso aceitar Jesus porque tenho muita coisa para fazer no mundo. Ficam deixando para depois e não vão chegar lá nunca. Não retarde a sua promessa, não retarde a sua bênção. Eu quero ler alguns versículos aqui para vocês agora, e para encerrar essa mensagem. No versículo 24 agora, do mesmo capítulo 13, diz assim: e esse lugar foi chamado o Ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel, e voltaram de examinar a terra, ou de espiar a terra, depois de 40 dias. Foi 40 dias. Eles ficaram lá. Digam glória a Deus. No versículo 33, que é quase o último versículo, é o último, né? Desse capítulo, diz assim: e ali vimos os gigantes e os filhos de Anak, que são descendentes de Anaques, e éramos os nossos próprios olhos
como gafanhotos, e assim eram os seus olhos. Eles viam os gigantes como gafanhotos. Eles ficaram tão assustados. E Deus não quer pessoas assustadas com qualquer coisa, irmãos, porque Ele é maior do que todas as coisas. Por isso Davi, o rei Davi, não se assustou. Ele não era rei ainda quando ele matou o gigante Golias. Ele não se assustou. Ele foi lá e derrotou o gigante. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler na frente aqui, mas aqui onde eles disseram assim, ó. Somente não, é o versículo, agora é o capítulo 14, né? Versículo 9 diz assim: somente vós não rebeleis contra o Senhor, porque eles tinham se rebelado. E não temais o povo da terra, porque são pão para nós. A sua defesa Deus tirou deles, e o Senhor está conosco, e nós por isso não temais. Amém? Digam glória a Deus. A sua defesa retirou-se deles. Deus não estava com eles, Deus estava com o povo de Israel. Eu digo, Deus não está com aqueles que estão lá no mundo, Deus está com você. E você é mais do que vencedor. Digam glória a Deus. No versículo 12 diz assim: eu os ferirei com pestilência, e os rejeitei, e farei de ti uma nação maior, pois poderosa do que eles, mais poderosa do que eles. Amém? Aqui é quando Deus estava falando com Moisés, dizendo: eu rejeitei eles, vou ferir eles com pestilências, vou matar tudo com pestes, e vou fazer de ti uma nação mais poderosa do que eles. Digam glória a Deus. Vamos continuar lendo aqui mais um versículo ou dois. Depois você leia o capítulo 13 e o capítulo 14 de Números, para você entender tudo o que eu quis dizer aqui, porque não dá tempo mais de eu falar. Mas eu vou ler só mais uma coisinha aqui para vocês. No versículo 18 de capítulo 14 diz assim: o Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, de maneira que nenhum inocente culpado à vista iniquidade dos pais visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Amém? Deus é Deus que perdoa, é Deus que dá a vitória e que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Digam glória a Deus. Mas eles não se arrependeram. Deus só perdoa quando há arrependimento no coração. Mas não pode ser arrependimento de araque que eu falei, não. Glória a Jesus. O último versículo, vamos ver, segundo é o versículo 34 do capítulo 14. Diz assim: segundo o número dos dias em que examinastes esta terra, 40 dias, cada dia corresponde a um ano, levareis a vossa iniquidade durante 40 anos, e conhecereis o meu rompimento da promessa. Deus rompeu a promessa aqui, porque eles quebraram com a incredulidade. Não seja incrédulo. Foi o que Jesus disse para Tomé, quando Tomé não acreditava.
Tomé disse assim: se eu não pôr a mão no lugar dos cravos, os pregos nas mãos de Jesus, e nos seus pés não examinar, e ver aqui do lado onde a lança entrou no seu peito, eu não creio, disse Tomé. Aí Jesus apareceu depois para ele e disse: Tomé, vem cá. Vem cá, Tomé. Põe o teu dedo aqui. Vedes, Tomé, que o Espírito não tem carne nem osso, vedes que eu tenho. Põe o teu dedo aqui, Tomé, aqui onde a lança enfiou aqui. Diz que Tomé ficou tão com medo que bateu o joelho no outro de tanto medo, fazia, né? Tanto medo, ele tremia de medo. E disse: Senhor, Senhor, meu Deus. Aí Jesus: Tomé, porque me viste, tu crestes. Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Amém. Digam glória a Deus. Porque acreditar, irmãos, confiar na palavra de Deus, confiar em Deus. A pastora ainda pregou um dia aqui sobre Josafá. Josafá recomendou o povo de Israel dizendo: credes em Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não é nos outros profetas que aparecem por aí, não. É nos seus, aqueles que estão junto de você, na mesma igreja. Digam glória a Deus. Nos seus profetas. Digam glória a Jesus. Seus líderes espirituais. Esses vocês devem acreditar. E vocês vão prosperar. Amém. Digam glória a Deus. Irmãos, acredite na palavra de Deus. Não retarde a sua bênção. Se você ficar não acreditando, dando ouvidos a fábulas profanas, dando ouvido a conversas que não edificam, e não dá ouvido à voz de Deus, você está retardando a bênção para a tua vida, está retardando a promessa de Deus na tua vida, está retardando o projeto de Deus na tua vida. Não retarde a bênção. Creia hoje, entregue sua vida hoje, comece a buscar a hoje, porque a volta de Jesus está perto. Digam glória a Deus. Eu fiquei admirado, irmãos. Nós começamos a campanha de 40 dias. Eu e o pastor Júnior, né? E alguém no Brasil está fazendo também. Nós começamos essa campanha de 40 dias. Irmãos, e as bênçãos estão vindo. Estão chegando. Glória a Deus. Acreditando no poder de Deus. Aleluia. Mas aí eu estava conversando com a pastora lá do Jardim União, a pastora Tilton. Ela estava dizendo: olha, a pastora Valnice Milhomes, na igreja de São Paulo, né? Ela também ordenou que todas as suas igrejas que ela tem no Brasil comece uma campanha de 40 dias de oração. Para buscar a Deus. Aí depois eu recebi do nosso presidente um comunicado que já vai começar uma campanha de 40 dias de milagres também. Parece, não me falha a memória, agora a data começa dia 16. O que é isso, irmãos? Todas as igrejas estão despertando para essa campanha de 40 dias.
Nós começamos, nós nem sabia. Já estamos com 30 dias, né? 31 hoje, né? Amanhã já é 32 dias, né? 40 dias, está pertinho de terminar. Mas nós estamos à espera, acreditando com fé na vitória que vai vir. Digam glória a Deus. E eu já recebi uma notícia de vitórias. Digam glória a Deus. Apesar que eu não pedi sobre isso, eu pedi outra coisa aqui para a igreja. Digam glória a Deus. Mas Deus sabe o que a gente quer. Deus cuida de nós. Deus cuida de você e cuida de nós quando nós cremos. Depois eu darei o meu testemunho. Digam glória a Deus. Você também, né? Tem o testemunho para dar. Já começou a receber bênçãos. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Mas os 40 dias que me chamou a atenção é que isso é um preparo para o arrebatamento da igreja. As pessoas que orarem, que creem, que acreditar no poder de Deus, irão subir, irão para Nova Jerusalém, a terra prometida. Digam glória a Deus. Os que acreditarem e confiarem em Deus. Então acredite, creia somente que a vitória é sua. Amém? A vitória é sua. Não pode haver incredulidade. Como diz um grande pregador dos Estados Unidos, chamado T.L. Osborne, ele dizia assim: se você duvida, você não pode crer, você duvida, então duvide das suas próprias dúvidas, mas não de Deus. Amém? Então comece a duvidar das suas próprias dúvidas, mas não de Deus, porque Deus não permite dúvida e não há sombra de dúvida nele. Ele é real, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele está aqui entre nós nesta noite. Vamos ficar em pé. Eu vou orar por ti agora. Deus vai te abençoar. Levante as mãos bem alto, na posição de receber, e oremos. Soberano Deus, está aqui o teu povo, Senhor, que vieram ao teu encontro, meu Deus. O abençoa, Jesus, cada um neste momento, Senhor. Abençoa, Senhor, que eles não venham atrasar a bênção, Senhor. Eles não venham retardar a sua vitória, Senhor. Não venham procrastinar, deixar para depois, Senhor. Mas que eles possam abraçar essa fé, acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Jesus, que é poderoso. Oh Senhor, abençoa esta irmã, este irmão, e dai a bênção que eles precisam agora, Senhor. Soluciona todo o problema, Senhor, e abençoa, Senhor, estas pessoas que estão no teu caminho. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção e a tua graça. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Confia no poder de Deus, irmãos. Confia em Jesus.